Vocês sabiam que existia a Bíblia do Diabo? Não, então fica até o final desse vídeo, me segue, curte, compartilha, República, coloca nos seus favoritos e fica até o final pra gente entender essa história direito. E não esquece de mandar os relatos sobrenaturais de vocês também, deixar os coraçõezinhos e muitos comentários sobre o vídeo demonstrando o carinho de vocês e se gostaram também. Então vamos lá. O Codex Gigas, a Bíblia do Diabo. Em uma época em que livros eram raros e sagrados, surgiu uma obra que desafiava todas as convenções. Um manuscrito colossal, com quase 1 metro de altura e 75 quilos. Seu nome, Codex Gigas, o livro gigante, mas o mundo conhece por outro nome que é o mais famoso como a Bíblia do Diabo. Produzido por volta de 1229 no mosteiro de Podlazice, na Boêmia, contém a Bíblia completa com textos médicos, mágicos, históricos e enciclopédicos. Escrita em latim, com caligrafia uniforme, indicando um único autor. A tradição e a lenda conta que Hermann, o recluso, foi condenado à morte por quebrar seus votos monásticos. Em desespero, prometeu criar o maior livro do mundo em uma única noite. Ao perceber que não conseguiria, Hermann teria invocado o diabo. Em troca de sua alma, o livro foi completado. Como sinal do pacto, uma ilustração de página inteira do diabo foi incluída, algo único em manuscritos religiosos. No centro do livro, uma figura demoníaca de olhos penetrantes, garras afiadas e língua vermelha. A página está isolada, sem texto ao redor. Um retrato do mal, ou um aviso. A imagem do diabo está na página 290, exatamente no meio do livro. Representa o mal, o pecado ou talvez a penitência. Alguns estudiosos acreditam que era uma forma de assustar os leitores e reforçar a moral cristã. Apesar da lenda, a ciência revela outra história. O livro não foi escrito em uma noite, mas ao longo de décadas, e estudos indicam que o autor levou entre 20 a 30 anos para concluir o manuscrito. Então ficou esse impasse. Ou ele escreveu tudo em uma noite, como na lenda, ou em 20 a 30 anos, como a ciência pesquisou, fez todas as suas experiências e disse. A caligrafia é consistente, sem sinais de pressa ou múltiplos autores. Então, significa que, pela ciência, ele realmente foi escrito só por um único homem, mas em um longo prazo. O mosteiro de origem era pequeno, o que torna a criação ainda mais misteriosa. Hoje o Codex Gigas repousa em Estocolmo, protegido, estudado e reverenciado. Um monumento ao conhecimento e ao mistério. Sobreviveu a guerras, incêndios e saques. Foi levado como empólio de guerra pelo Império Sueco e continua sendo objeto de fascínio, estudos e teorias. A Bíblia do Diabo é mais do que um livro, é um espelho da alma humana entre fé e desespero, entre luz e trevas, e talvez entre o divino e o profano. O que quer dizer que tem a nossa Bíblia Sagrada, cristã, ou católica, ou evangélica, em torno da história de Deus e Jesus, e essa outra que referencia e mostra o lado obscuro, né, talvez o satanismo ou as outras religiões voltada para o outro lado. Então é como se fosse o bem e o mal, a luz e as trevas, o bem e o mal, como a gente conhece desde criança, né? O super-herói, a salvação e as trevas. Hoje o Codex Gigas, conhecido como a Bíblia do Diabo, está preservado na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo, e ele foi levado para lá como empólio de guerra em 1648, durante a Guerra dos 30 Anos, quando tropas suecas saquearam um castelo de Praga, onde o manuscrito estava guardado. Desde então, o livro permanece sob os cuidados da biblioteca, onde é mantida em condições controladas de temperatura e umidade para garantir a sua conservação. E, no caso, é um livro como feito, não igual aos nossos hoje, era com pele, couro, as páginas são fáceis de ser dissolvidas, e não é papel normal de árvore igual a gente tem hoje. Ele não está disponível para manuseio público, mas pode ser visto em exposições especiais e também está disponível em versão digital no site da biblioteca. Então, quem quiser dar uma olhadinha, ver os desenhos e ver como que ele foi feito, tem no site. Você pode olhar pelo site digitalizado, mas ao vivo não se pode tocar, apenas olhar. Então vocês gostariam de estar olhando o livro do diabo? É só procurar aí no Google o que vocês acham. E dizer o que vocês acharam, você conheceu a história desse livro, se vocês acreditam na lenda que ele realmente foi escrito, ou na ciência, ou que ele vendeu a sua alma para fazer ele em uma noite, para não ser morto. Então assim, fica entre essas, a ciência e a religião, como sempre. Dois lados se brigando, se cutucando pela resposta real. E deixa aqui nos comentários, dá seu like, segue, curte, compartilha e manda também o seu relato.